Beleza, galera? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, tá? Agora a gente vai falar sobre as propriedades. A primeira é a tonoscopia. Para a gente falar sobre tonoscopia, a gente vai pegar um exemplo simples aqui, que é de um solvente puro. Se você deixar ele aberto, o que vai acontecer? Como a gente viu anteriormente, ele vai volatilizar, né? Vai evaporar essas partículas. Porém, se você colocar um soluto dentro desse composto, você vai observar que quando é adicionado o soluto dentro do solvente puro, acontece que a quantidade de partículas que passa para o estado gasoso, ela diminui, tá? A gente pode conferir aqui na ilustração, essas setinhas, perceba que aqui tem uma quantidade um pouco menor. Então, a tonoscopia, ela vai estudar justamente o abaixamento da pressão de vapor quando um soluto não volátil é adicionado dentro de um solvente puro. Por que isso? Porque ele cria uma barreira. Como ele cria uma barreira, ele faz com que há uma diminuição dessas partículas que estão passando para o estado gasoso. Então, o abaixamento da pressão de vapor, ela vai depender somente da quantidade de soluto não volátil que é adicionado dentro do solvente puro. Ele não depende da natureza desse soluto, tá? Perceba que o soluto ele tem que ser um soluto não volátil. Ele não pode se volatilizar com facilidade, beleza? Então, existe uma equação, né, que é regida por Raoult, que mostra as quantidades, as pressões, que a gente não vai estudar agora. A gente vai estudar um pouco mais lá na frente, que eu vou abrir um tópico só para essas equações. A princípio, a gente vai ver só a teoria, tá bom? Então, a próxima é a crioscopia. O que fala a crioscopia? Ela vai estudar o abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente quando é adicionado um soluto não volátil. A gente coloquei um exemplo aqui. Nos países onde a temperatura é abaixo de 0 graus Celsius, forma o gelo, e uma forma de derreter o gelo, o pessoal coloca um soluto não volátil, que no caso aqui é o sal. Se joga sal nas calçadas para quê? Para haver um abaixamento na temperatura de congelamento. A água, vamos pegar o exemplo aí, a água ela vai congelar a uma temperatura de 0 graus Celsius. Quando é adicionado o sal, essa temperatura ela diminui. Onde tem uma outra aplicação nisso? Tem uma aplicação também nos radiadores dos carros, por exemplo. Existe a água dentro dos radiadores do carro, se chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius, com certeza ela vai solidificar. Então se coloca uma substância química lá chamada etileno-glicol, que é justamente para baixar a temperatura de congelamento da água nos radiadores dos carros. Fazer com que não congele, claro, né? Então, vamos continuar. A próxima é ebulioscopia. O que significa ebulioscopia? Ela vai estudar o aumento da temperatura de ebulição do solvente puro quando é adicionado um soluto não volátil, beleza? Então, imagina só, tem dois recipientes aqui, um com água pura e o outro com água mais sal. Se você colocar os dois para aquecer, né, você vai perceber que a água pura ela vai ferver mais rápido. A 100 graus Celsius ela começa a sofrer o processo de ebulição. A temperatura, claro, se tiver pressão atmosférica, né, pressão de 1 atm, é o nível do mar. Enquanto que a outra substância, que aí eu vou ter uma solução de água e sal, ela vai ferver a uma temperatura um pouco maior do que 100 graus Celsius. O quanto? Aí vai depender da quantidade de soluto que está adicionado dentro desse solvente. Perceba que há uma elevação na temperatura de ebulição do solvente. A gente vai entender aqui como é que é o mecanismo, o processo de ebulição. Imagina só, pegando lá a nossa solução, o que acontece? Existe uma pressão externa, que é a pressão do ambiente, que é interessante a gente comentar que, por exemplo,
a cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza ela fica ao nível do mar. Então a pressão externa, a pressão do ambiente é de 1 atm. E para formar as bolhas no interior do solvente, vamos pegar aqui a água, né? Para ela ferver, o que a gente fala, né? O ponto de ebulição, aquela formação de bolhas, a pressão interna dessa bolha ela tem que ser igual à pressão externa. Ou seja, a pressão máxima de vapor ela tem que se igualar à pressão externa. Se ela não se igualar, a pressão externa ela esmaga ela e não forma as bolhas. Percebe aí que quando você aumenta a temperatura, e a gente viu lá na outra aula, que a temperatura influencia na pressão de vapor. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Então a pressão de vapor ela vai aumentando até se igualar à pressão externa, à pressão do ambiente. Nesse momento, a água começa a sofrer o processo de ponto de ebulição, ela começa a ferver, né? Veja só, então se a gente alterar a pressão externa, a gente altera a temperatura de ebulição. Se a gente for para uma cidade acima do nível do mar, a pressão externa ela é menor. Consequentemente, a temperatura de ebulição desse composto ele vai ser menor, porque a pressão máxima de vapor para se igualar com a pressão externa ela não tem que aumentar tanto, então a temperatura vai ser menor, entendeu? Então, esse ponto é interessante. Então, a água ela só vai ferver ou qualquer outra substância, o ponto de ebulição só vai acontecer quando a pressão externa se iguala à pressão de vapor, beleza? O último ponto a gente vai falar aqui da osmose. O que seria a osmose, né? Por definição, a osmose é um fenômeno de passagem do solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado, por meio de uma membrana que a gente chama de membrana semipermeável. Como é que funciona isso, né? A gente tem aqui duas soluções, uma diluída e uma solução concentrada. Perceba que eles estão separados aqui por uma membrana semipermeável. E ao longo do tempo a gente vai ver que a solução diluída ela diminui o volume e a solução concentrada aí aumentou o volume. Por que isso aconteceu? Porque há uma passagem de solvente do menos diluído para o mais concentrado. Olha só como o mecanismo funciona. A gente fez uma ampliação aqui nessa figura, né, ilustrando aqui essa membrana semipermeável. Perceba que tem espaços nessa membrana que a gente chama de poros. E esses poros eles vão permitir a passagem, ele vai fazer uma seleção do que pode e o que não pode passar. De que forma? Pelo tamanho. Perceba aqui que eu desenhei as bolinhas de amarelo, essas bolinhas de amarelo é o solvente. Ele é pequeno, então ele é suficiente para passar aqui pelos espaços. Então, essa membrana semipermeável ela faz a seleção, ela permite com que esse solvente passe para o lado mais concentrado. No entanto, o soluto que eu coloquei aqui, de vermelho, como ele é maior do que esse espaço, ele não passa. Então ela bloqueia a passagem dele. Então não permite que ele passe. E para fazer essa compensação, o solvente ele vai passar aqui para o lado mais concentrado, fazendo com que aconteça desnivelamento, né? O que a gente chama isso de osmose. Esse processo também é muito utilizado para você fazer a purificação da água do mar, só que a gente chama de lá de osmose reversa. Você coloca o mais concentrado, exerce uma pressão, fazendo com que o solvente, que no caso é a água, passe para o outro lado, e os sais ficam aprisionados do outro lado. Então você consegue purificar, né? Eu estou falando aqui de bem grosso modo, purificar a água do mar e utilizar para o consumo. Outras aplicações aqui dentro da osmose. A osmose apresenta três classificações, né? Os meios. Eu peguei um exemplo aqui de células. Essas células elas podem estar em três meios, que a gente vai chamar isotônico, hipotônico e hipertônico. O que é o meio isotônico? É quando a concentração do meio ela é igual à concentração interna da célula. Quando isso acontece, o fluxo de água, ele tanto para entrar como para sair é o mesmo. Tá? O meio hipotônico é quando a concentração do meio é menor do que a concentração da célula. Olha só o que acontece com isso.
Como a concentração é menor, então a água, o solvente, ele entra para dentro da célula. Consequentemente, essa célula aqui, ela fica inchada, ela aumenta o tamanho. Por isso que não é recomendado para você utilizar água do ar-condicionado para aguar plantas. Por quê? Porque a água do ar-condicionado é uma água pura. É na condensação dos vapores de água. É uma água que não tem sais minerais, então ela é uma concentração muito baixa de sais minerais, ou quase nenhuma concentração. Então, quando tu coloca dentro da célula, para aguar a planta, as células ficam inchadas, né? Elas aumentam. Tentando ter um balanceamento de sais minerais para as concentrações ficarem uma concentração isotônica. E nas hipertônicas é o contrário. A concentração do meio é maior. Exemplo, água do mar. Se você colocar uma plantinha com água do mar, você vai perceber que ela vai murchar. Por quê? Porque a concentração interna da célula ela é menor do que a do meio, que no caso seria a água do mar. Então a água da célula ela passa para dentro da solução, né, ou da água do mar, diminuindo o tamanho lá das células. Uma aplicação disso, ó, quando você faz a salada, se você fizer uma salada, colocar o alface, se você colocar os temperos, você vai perceber que ele murcha logo. Por quê? Porque ele murcha. Porque ele está no meio hipertônico e a água de dentro das suas células passa para o meio, fazendo com que essas células fiquem menor e a gente consegue observar quando ele fica mais escuro, ele fica murcho, com uma aparência estranha, né? Tem uma aplicação também muito prática dentro da utilização da carne de sol. O que se faz? Taca sal, esse sal ele tira a água das células, né? Como eu tenho pouca água dentro da sal da carne, então conserva mais essa carne, né? A proliferação de micro-organismos é menor. Então é muito utilizado aqui no Nordeste a nossa carne de sol. Beleza, galera? Então é isso. Agradeço aí e bons estudos para vocês. Abraço.